Olá, nesta semana nós iremos trabalhar com os nossos alunos a fundamentação teórica. Vocês devem lembrar que na semana passada foi feita a introdução, a justificativa, né? E nessa introdução os alunos deveriam ter sinalizado ali algum autor, alguns autores que eles pensam que irão alicerçar o trabalho deles, certo? E aí é justamente na fundamentação teórica que eles vão revisitar esses autores e com base naquilo que eles descobriram, que esses autores já escreveram sobre a temática selecionada por esses alunos, eles vão de fato alicerçar, vão trazer aí os trechos, dialogar com esses trechos para poder fundamentar a pesquisa. Tá? Então é um capítulo extremamente importante, como qualquer outro capítulo de TCC, dissertação, tese, né? Mas que o nosso aluno ele tem que começar a aprender que ele precisa não apresentar apenas a voz dele, mas, de fato, trazer aí as vozes de vários autores. Né? Para isso, nessa semana, nós temos duas atividades. Tá? A primeira atividade consiste em uma pesquisa que os alunos devem fazer. Eles vão pesquisar e selecionar 2 artigos que trazem aí como foco o tema que foi selecionado para a pesquisa, né? E vão ler esses artigos e fichá-los. Tá? Fichamento é um gênero textual extremamente tranquilo. Tá? Basicamente, eles terão de ler esses 2 artigos e, à medida que for encontrando pontos importantes, eles vão fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, um arquivo do Word, ou mesmo na própria plataforma, direto. A ideia é que, ao copiar esse trecho, eles coloquem, obviamente, entre aspas, porque não é deles, é uma cópia, é uma citação, vamos dizer assim, uma pré-citação. E aí eles coloquem esse trecho, além das aspas, eles coloquem também a página de onde eles retiraram esse trecho, ok? Eu tenho aqui, na verdade, nós temos na plataforma já, certo? Um modelo de fichamento. Eu peguei um trecho desse modelo, certo? Então, nós temos o artigo que foi fichado. Esse artigo é dessa autora. Né? O nome do artigo é esse daqui, né? Panorama da Arte Tecnológica, que deveria ter só um azinho minúsculo. Esse indica que esse artigo foi retirado deste livro aqui, certo? E que o livro foi organizado por essa pessoa, né? Lúcia Leão. Bom, aqui é só uma referência, né? Que inclusive vai ser assunto de um outro vídeo que eu ia passar para vocês um pouquinho mais à frente, porque quando chegar no final da escrita desse TCC, nosso aluno tem que saber fazer referência, né? Pelo menos ter uma base. Bom, como que eu faço o fichamento? Meu aluno vai lá, vai pesquisar esses 2 artigos, vai ler, vai marcar, vai, enfim, destacar de alguma forma esses trechos que ele achou importante. E aí ele vai começar a escrever o fichamento, colocando aqui a referência, né, o nome do artigo e tal, o autor. Eu vou fazer um breve resumo, mas bem breve mesmo, porque não é o foco do fichamento, esse resumo. E vai começar a fichar. Como que ele ficha? Ele coloca aqui, inicialmente, o item, a seção do artigo, que foi a introdução, e aí ele vai, ó, esse trecho aqui, digamos que ele achou importante, ele vai copiar, colar, colocar entre aspas e colocar a paginação. Pronto. Tá? Nós não estamos pedindo aqui o fichamento crítico, não é? Porque se fosse o fichamento crítico, além de copiar e colar, ele precisaria tecer considerações. Colocar ali alguma informação dele, comentando aquele trecho que foi citado. Não é o caso. Nosso aluno vai simplesmente copiar e colar. Elisângela, por que fazer essa atividade? Na verdade, sempre quando a gente vai escrever um trabalho científico, a gente precisa ler bastante outros autores. A gente precisa criar ali um arcabouço teórico que possa ser utilizado no nosso artigo, no nosso TCC, na dissertação, na tese, etc. E aí, como é que eu vou conseguir colocar na minha mente tudo que eu achei fundamental nessas leituras que eu fiz? Não tem como, a cabeça não é papel. Então, como a gente vai fazer isso? A gente simplesmente ficha os textos que a gente lê.
Nosso aluno não tem tempo, ao longo da semana, de ler 4, 5, 10 artigos ou livros. Então, vamos ensiná-los a fazer pesquisa. Essa é a ideia desse curso. É ensinar o aluno a fazer pesquisa, certo? E aí, ele vai começar a fazer esse fichamento para poder, lá na frente, quando de fato for fazer o TCC definitivo, ele ter a ideia que ele precisa fazer isso. Tudo que ele for ler, ele precisa primeiramente fichar. Tá? E aí, quando ele for escrever, de fato, o capítulo de fundamentação teórica, que nós vamos iniciar nessa semana também, nesta semana, mas quando ele for fazer isso de forma definitiva, é interessante que ele já tenha lido vários textos, fichado vários textos, porque quando ele for escrever sobre uma teoria X, ou uma ideia que foi mencionada por um autor X, ele vai lá naquele fichamento que ele fez, pega aquela ideia e está tudo mais mastigado, tudo mais fácil. Tá? E isso é importante porque ele tem que entender que a fundamentação teórica não é um capítulo apenas dele. Ele precisa se respaldar teoricamente. Porque se ele não mencionar os autores, se ele não citar, se ele de repente coloca uma definição e não diz de quem foi, né, aquela definição, quem foi que escreveu aquilo dali, ele está cometendo plágio. Então ele vai inviabilizar todo o trabalho. Inclusive vai também colocar em xeque a orientação de vocês. Né? É muito importante a gente ter esse cuidado também. E além de o aluno estar cometendo um crime, a gente acaba revelando uma certa deficiência ali na orientação, ok? Enfim, então esse é a primeira atividade. Tá? Tem outra? Tem. Seria o quê? O início da escrita dessa fundamentação. Tá? Agora, além de o aluno entender que ele precisa dialogar com os autores, ele também precisa entender que ele não está escrevendo uma tese de doutorado. Então, ele não vai criar teorias. Né? Ele vai, obviamente, se valer daquilo que já foi dito para poder colocar no texto dele. Tá? E aí vai ter a voz dele, mas também vai ter a voz de X, Y e Z, que são grandes nomes da teoria ou do tema que ele selecionou para pesquisar. Como ele vai citar, penso que seja importante eu mencionar para vocês aqui como fazer algumas citações. Tá? Acho que nem todo mundo domina essa questão. Então, vamos lá. Vou colocar aqui um texto rápido. Pronto, criei aqui esse texto. Ele não está formatado e a gente não tem como cobrar essa formatação do nosso aluno, porque ele pode tanto utilizar o arquivo do Word, como também pode escrever diretamente na plataforma. Então, vou colocar aqui a minha formataçãozinha da ABNT bem rápida, para que vocês tenham só uma ideia, mas a gente não vai cobrar isso do aluno. A não ser que ele coloque realmente o arquivo do Word e aí, de repente, vocês queiram fazer o pacote completo. Né? Isso seria interessante fazer. Então, aqui nós temos a nossa formatação, nosso parágrafo aqui de 2 centímetros, ok? Aí, digamos que eu vou aqui fazer uma citação direta, tá? Então, nós temos, tecnicamente, dois tipos de citação. 3, porque tem o APUD, mas eu não vou falar sobre isso, porque nosso aluno tem que aprender, pelo menos, a fazer a direta e a indireta. E aí, depois, a gente menciona essa questão do APUD. Aqui, digamos que esse trecho ele foi retirado de um livro ou de um dos artigos que ele fichou, certo? Então, é uma cópia literal. Ctrl+C, Ctrl+V. Citação direta. Se é uma citação direta, ele tem que colocar aqui, obviamente, né, como qualquer citação, tem que colocar o autor e o ano. Tá? Mas, por ser direta, além disso, ele vai ter que colocar a página. Então, por exemplo, eu tenho de acordo com Carvalho. Coloco aqui o ano de publicação do livro do Carvalho, P. ponto, e a página, vírgula, e essa inicial fica minúscula. Tá? Então, nós temos aí, de acordo com Carvalho, ou conforme Carvalho, segundo Carvalho, em possibilidades. Tá? Coloco o ano e a página por C, Ctrl+C, Ctrl+V, você cópia, literal. E aí tenho que colocar também as aspas. Por que eu tenho que colocar as aspas? Porque eu tenho que dizer para o meu leitor onde que termina a minha voz, porque isso aqui é minha voz. Eu estou escrevendo esse artigo e isso aqui é minha voz, certo? Eu escrevi isso daí, não peguei de ninguém. Onde começa a voz do outro autor, no caso aqui o Carvalho.
Eu estou dizendo para o meu leitor que esse trecho aqui que está em vermelho, eu retirei do livro do Carvalho, que foi publicado em 2012, na página 15, tem esse trechinho aí, certo? Enfim, Elisângela, e se de repente, deixa eu complicar um pouquinho aqui, se de repente eu tenho aqui ao longo do meu TCC, eu vou utilizar esse Carvalho, só que eu tenho 2 livros do Carvalho que são de 2012. Eu vou citar os 2 livros. Vou citar primeiro um, obviamente, né? Depois, em outra página, eu vou citar o Carvalho de novo, 2012, mas não é o mesmo livro, é outro livro. O que eu faço? Na primeira vez que eu for citar o Carvalho, 2012, eu coloco aqui 2012A. Na segunda vez que eu for citar o Carvalho, que não vai ser mais esse livro, vai ser outro livro, aí eu coloco 2012B, para poder indicar. Aí lá nas referências, a gente faz esse indicativo de novo, e a gente vai ter lá qual é o livro A e qual é o livro B. Mas depois eu falo sobre isso. Tá? Em suma, citação direta se faz assim. Eu tenho a opção também, de além de fazer isso, de repente eu não quero colocar esse de acordo com Carvalho. Não quero colocar esse de acordo, nem segundo, nem conforme. Eu quero começar o meu texto com a citação aqui, ó. Tem no ponto final, e aí você aqui vai iniciar com maiúsculo, porque eu comecei o período com a citação direta. O que eu faço? Eu venho aqui no final da citação, coloco o sobrenome do autor em caixa alta dentro do parênteses, certo? Então, comecei com a voz do autor aqui, sinalizei no final o sobrenome dele, o ano e a página do mesmo jeito. Sempre que for citação direta, tem de colocar a página, ok? Elisângela, e se for uma citação indireta, que é a chamada paráfrase? O que é parafrasear? É você ler alguma coisa, gostar daquilo que você leu, achar que aquilo ali é fundamental para poder, de repente, acrescentar informação importante no seu trabalho, mas que você não quer copiar e colar, você não quer colocar exatamente aquilo que o autor disse, com as palavras dele. Você quer copiar a ideia você quer, mas as palavras do autor, não. Então, vamos parafrasear. Como é que eu faço? Digamos que isso daqui é a paráfrase. Né? Vamos tirar isso aqui. Lembrando que se for paráfrase, pode ser assim também. Vou até deixar. Ó, isso aqui é a paráfrase. Digamos que esse trecho que está aqui em vermelho, eu não copiei literalmente do autor. Peguei a ideia dele e coloquei aqui, certo? Eu tirei as aspas por não ser direta, né, por ser paráfrase. E também, além de tirar as aspas, eu vou tirar também a página. Por quê? Porque se são as minhas palavras e não de outro autor, é a ideia dele, mas são as minhas palavras, se eu pegar aqui o livro do Carvalho 2012, na página 15, eu vou encontrar a ideia, mas não vou encontrar o trecho igual. Tá? Por isso que a gente não coloca a página em paráfrase. Então, do mesmo jeito que eu posso fazer assim, colocando o autor no final, eu posso também fazer como? Sim, ó. Posso trazer aqui o conforme, o segundo, o de acordo, segundo Carvalho, no caso, né? Coloco aqui o ano, entre parênteses, o V inicial de você minúsculo e o Carvalho apenas com a inicial maiúscula. Tá? Então, aqui eu tenho também a citação do tipo indireta, ou seja, paráfrase. Ok? Penso que é importante vocês saberem disso, porque se o nosso aluno vai escrever uma fundamentação teórica, ele vai ter que trazer essas vozes, né, para o texto dele, e ao trazer essas vozes, ele tem que saber citar. Porque corre o risco de ele simplesmente copiar, colar, não citar, e aí está plagiando. Ok? Então, tem essa questão. Lembrando que essas citações que ficam no corpo do texto são aquelas que têm até 3 linhas. Nós temos um tipo de citação, que é a citação longa, direta longa, tá? Que tem mais do que 3 linhas. Então, deixa eu pegar aqui um trechinho para vocês. Digamos, pronto. Aqui eu tenho mais do que 3 linhas. Se você observar, juntando aqui esse pedaço aqui do para alterar a maneira como uma imagem em si alguma coisa, e esse espaço que está faltando aqui no final da última linha, se eu juntar tudo, eu vou ultrapassar as 4 linhas. O que eu faço? Vou colocar de vermelho para destacar. Lembrando que citação nenhuma se faz em cor diferente. Todo o texto fica na cor preta. Estou colocando aqui o vermelho só para destacar, por favor.
Então, aqui eu clico na lateral, né, do para, aperto aqui o Enter, tiro o espaço do parágrafo, faço um deslocamento. Né? E aí eu vou fazer aqui um recuo de 4 centímetros. Esse trechinho recuado vai ficar na fonte tamanho 10. E o espaçamento entre linhas vai ser simples. Tá? Um Enter antes e um Enter depois. Ok? Porque achando que se tem um porquezinho nisso daqui, ó. 8pt tem que ficar 0 pontos. E simples. Pronto. Então, nós temos aqui o nosso trecho que foi recuado, nossa citação que foi recuada. Por que ela foi recuada? Porque ela tem mais do que 3 linhas. É uma citação direta, isso aqui não é paráfrase, pessoal. Isso aqui é citação direta, é Ctrl+C, Ctrl+V. Então, do mesmo jeito das outras citações, eu preciso colocar o autor. Normalmente, a gente coloca com expressãozinha aqui, ó, que já introduz o sobrenome do autor. Então, conforme, segundo, de acordo com fulano, certo? Ou então, a gente pode colocar aqui no final, Carvalho, vírgula, o ano de citação do Carvalho, de publicação, P.15, pronto, a página. Então, isso quer dizer o quê? Que da página 15 do livro do Carvalho, de 2012, foi retirado esse trecho. Ok? Deixa esse espaço grande aqui, porque eu estou com um zoom de 180%, certo? Mas, na realidade, esse espaço não é tão grande assim. Ok? Bom, em relação à citação, é isso. Tá? Obviamente que o nosso aluno ele tem que ter em mente que ele precisa citar vários autores ali, mas que esse capítulo de fundamentação teórica não pode ser uma colcha de retalhos. Tá? Ele não vai só pegar trechos, jogar no texto, fazer pequenos remendos ali, pronto. Não, ele tem que dialogar, ele tem que trazer também a voz dele. Mostrar como que ele encara aquela temática, o que ele pensa sobre aquela temática, quais são os elementos que ele vai manipular para poder atingir um certo objetivo de pesquisa dele. E aí trazer esses autores para poder alicerçar. Os autores vêm não para escrever por ele, mas para poder alicerçar o trabalho dele, certo? E aí ele precisa fazer essas citações, e à medida que ele for mencionando um autor, é importante também orientar esse aluno a guardar os dados. Às vezes eles pesquisam na internet e aí utilizam um autor, um artigo que foi publicado em uma página de internet. Claro que tem que ser uma página que tenha ali um respaldo científico, porque a gente não pode basear nada que a gente faz em achismos. Tá? Tudo tem que ser baseado em ciência, em pesquisa séria. Não é porque eu acho aquilo ali daquele jeito que eu vou lá e escrevo e fulano de tal disse a mesma coisa, só que fulano não tem nenhuma formação na área, fulano não escreveu nada que tenha um respaldo científico, então não vale. O aluno vai escrever o TCC, utiliza, por exemplo, vamos lá, um artigo publicado em um blog. Isso não vale. Não tem respaldo científico nenhum. Ele tem que pegar um artigo que foi publicado numa revista da área. Então, o pessoal que é de mecatrônica, por exemplo, existem revistas que são veiculadas na internet que são da área de mecatrônica. Você pode orientar esse aluno a buscar um artigo em uma dessas revistas. O que ele vai ter que fazer? Ao pegar aquele autor daquele artigo que foi publicado na internet, naquela revista, ele precisa, em um arquivo separado, ele precisa colocar lá o sobrenome do autor, o nome do artigo que ele leu, o nome da revista que esse artigo foi publicado, o site, o link, a data que ele acessou, ele tem que guardar essas informações, porque quando ele for fazer, por exemplo, as referências, a parte pós-textual, referências, ele vai precisar dessas informações para poder montá-las, ok? E às vezes nosso aluno vai lá, sai copiando trechinhos ali de artigos, coloca no capítulo de fundamentação teórica, não guarda nenhuma informação, quando vai fazer as referências, não tem mais. E aí tem um pequeno detalhe. Todo e qualquer autor que ele mencionar nesse capítulo ou em qualquer outro capítulo do TCC,
quando chega nas referências, ele é obrigado a colocar as referências desse autor que ele citou. Tá? Ele é obrigado a colocar. As referências funcionam como um elemento pós-textual que serve para poder trazer dados mais aprofundados sobre os autores que foram mencionados no texto. Eu não posso deixar de colocar os autores mencionados no texto, bem como não posso colocar mais autores que eu não citei. Tá? Então, ele é um espelho das citações. Ok? Bom, ficamos por aqui. Espero que eu possa ter norteado de alguma forma esse trabalho que vocês irão desenvolver nesta semana. Qualquer dúvida que tenham, podem entrar em contato, certo? Podem mandar mensagem, que eu estou aqui para tentar sanar ou pelo menos amenizar essas dúvidas, ok? Obrigada.